Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do VideTalks. Nos últimos anos, a transformação digital deixou de ser um projeto paralelo para virar uma prioridade estratégica em qualquer empresa de consumo. Em que estágio estamos e por onde começar? O nosso convidado de hoje sabe bem os caminhos e os atalhos perigosos desse processo. Roberto Domingues, sócio da DWBH, é especialista em ajudar companhias a sair do discurso e transformar a estratégia digital em prática, seja no e-commerce, em marketplaces ou nos canais B2B. Beto, bem-vindo ao VideTalks, cara. Muito obrigado pelo convite, Marco. É um grande prazer, uma grande honra estar sentado nessa cadeira aqui para poder compartilhar um pouquinho da minha experiência com o seu público, depois de tanta gente bacana que já sentou nessa cadeira do VideTalks. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado, Beto. Prazer é todo meu, cara. Beto, eu queria começar falando sobre a tua carreira. Você começou no varejo físico e fez essa migração para o digital. O que você aprendeu no varejo que você traz para essa tua experiência agora? Eu tive uma trajetória bem pouco ortodoxa nesse sentido, né, Marco? Quem tiver a curiosidade de olhar, consultar o meu histórico profissional, aí vai ver quase 20 anos de carreira em duas empresas que são comumente associadas ao varejo tradicional, né? Mas o que pouca gente sabe é que eu sou oriundo lá no passado do que era uma startup, que até então não era chamada como startup, que era uma empresa lá no ano 2000, que almejava vender produtos pelo catálogo, telefone e pela internet. Então, há 25 anos eu estava nos primórdios do comércio eletrônico do Brasil, tentando vender produtos para consumidores finais, para empresas, pelo atacado e pela distribuição com apoio desses canais, né? E tive a sorte e o prazer de acompanhar o nascimento de muita coisa que a gente utiliza até hoje, né? Então, participar das primeiras campanhas de e-mail marketing, o surgimento das primeiras empresas que queriam entregar e-mail para as pessoas, quando a gente ainda usava mais o e-mail. Uhum. As primeiras campanhas de AdWords, então, como a gente utilizava os buscadores para realizar campanhas de marketing digital. Tive a chance de participar de uma migração de plataforma, lá por idos de 2007, 2008, digitalização de todo um catálogo para disponibilidade de todo um sortimento nos sites, contratação de ferramenta de acompanhamento de precificação em tempo real. Uhum. Então, bastante coisa, né? Depois, a minha experiência no varejo tradicional veio me ajudar a complementar um pouquinho de uma visão que hoje a gente conhece como omnicanal. Uhum. E que definitivamente me ajudou a entender melhor essa proximidade com os consumidores e essa conexão entre efetivamente aquilo que é uma estratégia das companhias e como é que a gente consegue adaptar isso para o mundo real. Então, acho que a grande vantagem ou grande sorte que eu dei foi de conseguir enxergar coisas que acontecem no varejo tradicional e como elas são traduzidas para o mundo digital. Boa, Beto. Mas antes de entrar nos meandros das estratégias digitais, assim, parte das pessoas que nos assistem se interessam muito pela trajetória, né, dos profissionais que passam aqui conosco. E eu queria entender um pouco mais, você viu uma oportunidade para migrar do varejo físico para ajudar as empresas a desenvolver estratégias digitais? Ou você entendeu que isso era, na realidade, um processo natural do teu conhecimento e essa transformação tinha que acontecer de forma mais fluida? Ótima pergunta. Eu acho que é um pouco dos dois caminhos, né? Um pouquinho de uma trajetória mais natural, dessa transição de carreira para algo mais próximo da consultoria, para usar todo esse tanto de experiência que a gente tem aí em prol de outras indústrias, de outras empresas, de outros desafios, misturado a uma conjectura do mercado, do próprio mercado, né? A gente começou a DWBH lá em 2018, então o tema de transformação digital, o tema de digitalização, especialmente nas indústrias, era algo bastante latente. Então se juntou isso à oportunidade de mercado que a gente enxergou de tentar ajudar aí efetivamente os executivos que estavam ouvindo falar bastante de transformação digital, com o meu momento profissional que permitiu aí com que a gente fizesse essa transição. Então, você pergunta se você escolheu ou foi escolhido, acho que foi um pouco dos dois, né? Foi um casamento perfeito. E tem sido fácil? Não, nunca fácil, empreender no Brasil nunca é fácil, a gente convive aí com muitas das dores que
a gente convivia enquanto era executivo Uhum. e com um temperinho extra aí desse ambiente de negócio brasileiro que é sempre complicado. Muito bacana, Beto. Eu vou te chamar de novo aqui só para falar da tua experiência empreendedora. Ah, A gente já se conhece já há algum tempo e eu sei dos meandros que você passa aí no teu dia a dia como empreendedor, mas o foco do nosso projeto aqui é trazer um pouco do teu expertise sobre estratégia digital. Mas eu te chamo uma outra vez aqui só para a gente conversar sobre essa tua trajetória. Vai render um bom papo, com certeza. Agora, Beto, o que você considera ser uma estratégia digital bem-sucedida? Assim, é sobre processos, é sobre tecnologia, é sobre pessoas? Ou seja, me conta um pouco o que é para você uma estratégia no digital bem-sucedida. Excelente pergunta, né? Para uma estratégia digital ser bem-sucedida, ela precisa primeiro ter um objetivo claro. Né? Um aspecto que as empresas tendem a subestimar é efetivamente decidir, olha, que oportunidade que eu quero endereçar, Uhum. que problema que eu quero resolver, né? Que risco que eu gostaria de mitigar, que nova tecnologia que eu gostaria de tentar adaptar ou experimentar dentro do meu negócio, né? Então, ter essa clareza, ter esse norte, olha, de qual que é a nossa ambição, onde a gente quer chegar, é fundamental para a gente começar a construir uma estratégia digital bem-sucedida. Uhum. Outro ponto importante, não é só sobre tecnologia, né? Ela é mais do que tecnologia. A tecnologia é um meio, é uma ferramenta para a gente atingir de forma mais rápida, mais completa, com melhor disponibilidade os nossos objetivos. Então, esse aspecto, entender que eu costumo fazer um paralelo, né? Eu comprar uma esteira em casa não vai fazer meu condicionamento físico melhorar. Então, não é só sobre ferramenta, é sobre todo um grande processo. Não subestimar também o que a gente falou aqui, né? O tripé de tecnologia, processo e pessoas. Uhum. Processos, porque a gente consegue entender exatamente essas grandes mudanças acabam impactando diversas áreas que às vezes estavam bem estruturadas ou acaba expondo situações que a gente não tinha muito bem resolvidas na empresa, que a gente trabalhava por algumas acomodações. Uhum. Né? Eu posso te trazer exemplos aí, a gente implementou ferramentas que buscavam, eu não esqueço um caso bem bacana aí, para a gente fazer um trabalho para a grande indústria de bens de consumo que queria disponibilizar um novo canal para seus clientes aí, para ter acesso a informações de altíssima disponibilidade em tempo real, um negócio super bacana. E eu lembro de, junto com o vendedor da companhia, comentar sobre essa transição para o cliente cliente falar, nossa, mas esse trabalho agora é meu, Uhum. né? Você tá tirando você está passando essa tarefa para mim. Entendo. Então, tentar entender como funciona, o que é valor para o seu cliente é muito importante. E as pessoas, né? Garantir que a gente entende que existem aspectos não só de conhecimentos, habilidades e atitude das pessoas, mas também, então, o treinamento é o básico, prepará-las para essa transformação é o básico, mas entender os aspectos culturais, emocionais, né? Uma série dos projetos onde a gente se envolve costumam gerar um pouquinho de trauma. Nossa, essa tecnologia está vindo aqui para eliminar o meu trabalho, para tornar a minha função redundante, para poder aí acabar com a minha função. E não é sobre isso, né? Não é só sobre isso. Então é um tripé, uma estratégia bem digital precisa de um bom objetivo e precisa estar amparada em tecnologia, pessoas e processos. Dentro desse contexto que você trouxe, do que é uma estratégia do que precisa ter para que as empresas, e as indústrias especificamente de consumo, que é onde vocês atuam de forma prioritária, precisam ter para executar bem, como é que se avalia o atual cenário brasileiro? Ou seja, as empresas de consumo, de uma maneira geral, são boas na execução desses pilares que você trouxe? A gente tem um cenário bastante heterogêneo no mercado brasileiro hoje, né? Obviamente, não existe mais alguém que não esteja fazendo nada nesse sentido, e a gente fala de um cenário pós-pandêmico, onde mesmo quem não tinha isso na agenda se viu obrigado a desenvolver algumas iniciativas, mas existem empresas que conseguem aí tá na vanguarda da transformação digital, que trabalham de forma muito competente a conexão entre sell-in e sell-out, por exemplo, que conseguem capturar e trabalhar informações acerca dos seus consumidores com apoio de tecnologia, conseguem capturar e monitorar tendências e comportamentos dos seus consumidores através das ferramentas disponíveis, que conseguem entregar uma hiperpersonalização verdadeira. E aí a gente está falando de algumas grandes líderes de mercado
e de empresas nativas digitalmente, Uhum. né? Mas uma grande maioria ainda no meio do caminho, onde eu tenho iniciativas não necessariamente completamente conectadas à minha estratégia global, que estão existindo dentro dessas companhias. Então, é um cenário bastante heterogêneo em relação à transformação digital. O que é contra-intuitivo é a gente entender que ainda é um pouco difícil para as companhias fazerem um paralelo entre esses dois cenários, né? Então, a gente conversa com a diretoria comercial, por exemplo, e sabe que uma ambição é ganhar terreno em relação à minha concorrência. Eu quero trabalhar, quero ganhar market share. E todo mundo tem claramente bem definido o que precisa ser feito para, por exemplo, capturar mais meio metro linear dentro da gôndola de, sei lá, Uhum. 1.500 pontos de venda de uma rede de farmácia Uhum. no país, e a gente não entende o que a gente precisa fazer para conseguir ganhar relevância no resultado de busca desse mesmo player. Né, Uhum. que é tão importante que o ponto de venda digital deve ser tratado com a mesma importância que o ponto de venda tradicional, e que às vezes pode ser mais simples, por exemplo, eu conseguir melhorar a minha relevância e aparecer nos 3, 4, 5 primeiros resultados de busca de um grande marketplace, do que conseguir efetivamente aí mover 1.500, 2.000 pontos de venda numa briga por um espaço nos pontos de venda cada vez diminuindo mais. Mas aí nesse contexto que você trouxe, o que que é prioridade e o que que é distração? Excelente ponto, né? Acho que a gente convive hoje com o FOMO, o medo de Perfeito. ficar de fora. É É porque eu tenho a sensação, desculpa te interromper, só complementar minha pergunta, eu tenho a sensação de que existem diversas possibilidades. E no final do dia, eu tenho para mim que se você tentar fazer tudo, você acaba não fazendo nada. E aí minha pergunta vem com esse contexto. O que que é distração e o que que deveria ser prioridade? Uma vez que todo mundo já começou. eu acho que é muito importante, como a gente falou, nessa construção estratégica. Eu conseguia alinhar o meu plano digital à minha estratégia global, para Uhum. ela ganhar legitimidade, para eu conseguir resolver questões relacionadas a investimento, estrutura de equipe, orçamentos e assim por diante. Então, fazer essa conexão com a estrutura global, não com a estratégia global, não entender isso como algo separado, né? Sempre que a gente quiser fazer algo, pensar como isso conversa com com o nosso propósito, ter essa clareza ajuda a gente aí a definir exatamente o que é prioridade para a companhia. É, como eu estava falando, a gente convive com esse medo, né? Toda nova tecnologia pode ser a próxima grande coisa Uhum. para o nosso mercado. Todo mundo aí convive com um medo real Uhum. de ter o seu negócio altamente impactado por Uhum. uma nova tecnologia. Isso hoje é muito fácil de você olhar para trás e desdenhar de quem estava levando o metaverso, Uhum. por exemplo, mais a sério. Então, Uhum. esse é um. Excelente exemplo. Uhum. E é uma realidade, né? Uhum. O que é bacana é que, assim, com a proliferação das tecnologias as a service, com o desenvolvimento da própria metodologia ágil, com a gente conseguir aí trabalhar com produtos mínimos viáveis, a gente facilita o acesso e a experimentação a muitas das coisas que estão acontecendo. Obviamente, eu não estou falando aqui de investimentos de infraestrutura para aumento das capacidades de inteligência artificial. Claro. Acho que não é esse jogo Uhum. que essas indústrias vão estar jogando, mas elas conseguem aí efetivamente estar tendo estabelecido um plano, deixar um espaço para conseguir estar atento ao que está acontecendo aí fora, Uhum. né? Porque o cenário muda muito rápido. Se a gente olha hoje, se eu for olhar e puxar uma lista hoje dos 10 marketplaces com maior audiência no Brasil, essa Uhum. lista é diferente do que era 3 meses atrás e é diferente do que era 6 meses atrás, Uhum. né? Uhum. Não é toda hora que vai surgir um grande player relevante, mas esses grandes players relevantes vão surgir. Uhum. Né? Não é toda hora que vai haver uma grande mudança no meu negócio, mas essas mudanças vão acontecer. Então, Uhum. a gente precisa conciliar a construção desse plano, que dá para a gente aí onde o caminho que a gente segue trilhando, da clareza de que competências que eu preciso desenvolver, de onde eu coloco as minhas fichas, mas não perco essa visibilidade do que está acontecendo aí fora e consigo, através de
tinha uma metodologia de trabalho que a gente aplica bastante na consultoria de Uhum. tentar estimar quais são os impactos de cada uma desses grandes temas dentro do nosso negócio, seja do ponto de vista de destravar novas receitas, seja do ponto de vista de economias de custo, seja do ponto de vista de grandes ameaças. Perfeito. Então é um exercício bacana de cenários, de fazer aí, de avaliar qual o impacto de cada uma dessas grandes iniciativas e qual que é o esforço que a gente precisa fazer para se adaptar a elas. Boa. Cara, e tem dor maior para quem decide embarcar nesse caminho das estratégias digitais do que o conflito com o canal físico? Esse é um excelente ponto, essa é uma dor que todos os nossos parceiros convivem. A gente trabalha com pessoas que têm pavor e ojeriza a entrar efetivamente, a atuar dentro do canal online. Mas o meu revendedor vai me enxergar como um concorrente, o meu parceiro de longa data vai ficar... como eles vão receber isso? Então, isso é bastante comum e a gente costuma, obviamente, aí, respeitar esse processo. Eu tenho histórias maravilhosas. A gente fez um projeto com uma grande indústria alimentícia oriental que queria trabalhar na digitalização do canal indireto, mas que fez questão de dizer para a gente, olha, eu tenho relações quase centenárias com os meus distribuidores, então eu quero que uma condição sine qua non para a gente implementar qualquer coisa é que eles se sintam envolvidos, engajados desde o dia zero. E foi um projeto bem bacana, porque no final do dia era a criação de um marketplace, onde a indústria era responsável por atrair a audiência dos pequenos varejistas para esse canal, mas quem operava e entregava as mercadorias era a distribuição. E que tinha ainda a disponibilidade de colocar outros produtos que trabalhassem, não só o da marca que estava patrocinando o projeto. Isso é uma coisa bem bacana. Tem outros casos onde a gente auxilia as empresas a entenderem, olha, eu quero ter o direto ao consumidor, né? A gente teve a febre do D2C, teve muitas empresas aí buscando estar mais próxima do consumidor final na venda direta. Deixar claro qual que é a estratégia, né? Eu vou trabalhar como um flagship store, eu vou trabalhar como uma loja onde eu vou testar inovação, eu vou trabalhar com uma loja onde eu vou testar novas pontas de preço, eu vou colher informações do meu consumidor para ajudar, para auxiliar o desenvolvimento do seu negócio no dia a dia. Então, é muito importante ter essa clareza de objetivo, de ambição, para poder deixar claro para os meus parceiros como eles vão fazer parte dessa jornada digital. E, além disso, melhorar minhas capacidades nesse aspecto me ajuda a prover melhores ativos, melhores soluções, melhores informações, acaba dando para a empresa mais confiança na hora de realizar investimentos no digital, na hora de disponibilizar conteúdo, na hora de trabalhar com ações de conversão, por exemplo, ou de atuar... Eu passo a atuar institucionalmente e direciono a conversão para os meus canais de interesse. Olha, eu não sei se todo mundo prestou atenção, mas se eu fosse vocês, eu notaria a receita do bolo que o Beto acabou de dizer aqui sobre como evitar os conflitos entre esses canais. Eu acho que você trouxe um exemplo muito prático de como essas coisas podem funcionar de forma harmônica. E eu queria trazer também um outro ponto de vista para ouvir a sua opinião. Quando uma indústria decide caminhar por essa jornada, é melhor, aquele famoso ditado em inglês, né, usando o anglicismo, make or buy. Melhor ele então desenvolver tudo internamente ou ir buscar parceiros que possam ajudar? Ou seja, quando que o parceiro, quais são as parcerias que são mais eficientes na hora de você entrar nessa jornada do digital? Excelente pergunta, Marco, e é também uma grande dúvida dos nossos clientes, né? A gente vive uma fase de grande especialização nas tecnologias, então, como eu falei anteriormente, a gente tem hoje, com menores custos, os cheques de investimento são menores e tem muita opção de tecnologias como um serviço que eu consigo plugar e desplugar e que facilitam a adoção e o teste, né? Então, antes, a gente usa como provocação para as empresas justamente, olha, eu não preciso me comprometer a um grande projeto, a uma grande prova de conceito que vai custar muito caro para mim, caso eu erre ou caso eu necessite ajustar, porque esse caminho não vai ser uma linha reta.
né? Não vai ser, olha, eu vislumbrei o que eu quero construir, eu vou construir exatamente aquilo do jeito que eu planejei e vou conseguir entregar isso ao final. Então, é um exercício que precisa ser feito para cada uma das companhias para entender efetivamente qual que é o meu apetite para o investimento que eu tenho, qual que é o que a gente costuma compartilhar com os nossos clientes é que às vezes a gente tem processos internos que funcionam muito bem na prática, mas que estão construídos aí sobre uma série de workarounds técnicos, Sei. ou as gambiarras, como a gente... Adorei o workaround técnicos. Como a gente costuma dizer. A famosa Gambi. Que não necessariamente se traduzem perfeitamente com o que se vende aí no mercado. Então, muito cuidado aí quando a gente for a tomar preço desses serviços, de quanto custaria para... seja para o desenvolvimento próprio, ou seja para a adoção de uma ferramenta de mercado, para entender exatamente sobre o que esses processos estão construídos e efetivamente olhar o custo total de propriedade, né, das ferramentas ao longo da vida, aí, quanto de receita ela vai me gerar. Aspectos internos, né? Eu vou desenvolver um sistema próprio, eu tenho no meu time de tecnologia a previsão, a capacidade de conseguir suportar isso. Então, não tem uma receita de bolo, não é um tamanho para todo mundo, mas são aspectos aí que as companhias têm que ponderar na hora de tomar essa decisão de, eu vou ter uma ferramenta própria e vou investir nisso e seguir capturando os benefícios de estar na vanguarda desse desenvolvimento, ou não, eu vou adotar uma solução de mercado e vou ter mais gente do ecossistema pensando aí em melhorias e novas funcionalidades para o meu negócio. Eu quero entrar no último aspecto dessa jornada, que talvez seria as questões culturais. O quanto que isso impacta o desenvolvimento das estratégias digitais? Como fazer esse turnaround? Empresas muito tradicionais, né, que são já historicamente muito dependentes dos canais físicos, quando migram para o digital, eu imagino que devem ali ter uma série de barreiras culturais dentro desse contexto. Como é que vocês, enfim, como é que você enxerga na realidade essa perspectiva? Essa é uma grande barreira para as indústrias, isso tem mudado, esse cenário tem melhorado, mas tem um estudo de uma grande consultoria que foi publicado no ano passado que diz que para cada dólar que a gente investe em transformação digital, a gente deveria investir pelo menos mais um dólar em change management, em adaptação de processos e em treinamento de pessoas, né? Porque essa parte é fundamental para que isso tudo dê certo. A gente encontra, como eu te falei, não resistência, mas efetivamente a dificuldade de pensar de forma omnicanal. Então, a dificuldade de conseguir fazer esse paralelo que a gente falou, olha, existe isso no mundo digital, eu estou super acostumado, eu tenho maestria de execução no varejo tradicional, como é que eu faço essas coisas conviverem em harmonia? Né? Como é que eu consigo enxergar que eu tenho a tecnologia a serviço daquilo que é o meu grande objetivo de negócio? Né? Eu tenho um desafio de market share, eu tenho que trazer novos consumidores para cá. Como eu penso que aquilo que eu estou colocando para funcionar se conecta com isso tudo e faz com que eu consiga tomar decisões mais simples de, por exemplo, olha que bacana, eu tenho um grande awareness de marca, mas não necessariamente se traduz no meu market share ali. Como é que eu consigo ajudar a companhia a entender que eu preciso desenvolver um orçamento para ajudar ações de mais de fundo, de funil ou mais próximas da conversão de compra, para conseguir fazer com que eu obtenha esses resultados. Então, dar essa clareza, dar essa visibilidade de tudo o que pode acontecer também é muito importante para ajudar a quebrar essas barreiras culturais internas. E aí existem as barreiras culturais externas, né, que são efetivamente, a gente também, um projeto bacana que a gente fez com uma grande indústria de bens de consumo, que é pioneira na área de venda B2B pela internet, cujo nosso grande desafio era identificar qual perfil de cliente, qual perfil de ponto de venda
era mais suscetível a aderir àquela ferramenta, né? A gente trabalhava com o setor de alimentação, por exemplo, e a gente tinha lá nos pequenos varejos o responsável pelo ponto de venda, ele estava na cozinha, ele estava na mesa, ele estava no balcão atendendo tudo, né? Será que aquela pessoa tinha efetivamente era um potencial aderente àquela ferramenta, sim ou não, eu já deveria ter para alguém que tem uma área de compras mais estruturada. Entender um pouquinho dessa parte é fundamental para a gente conseguir identificar quais são as armadilhas que a gente precisa evitar nesses aspectos culturais no processo de transformação. Boa, Beto. Para terminar então aqui, a gente falou acho que de 3 grandes aspectos com mais profundidade, né? Essa questão cultural que você acabou de mencionar, a gente falou da questão da tecnologia, sobre se é melhor comprarmos ou fazermos internamente, e a gente falou também sobre essa questão dos conflitos de canais e como isso é importante criar essa harmonização entre tudo. O que diferencia de fato as empresas que estão caminhando bem nessa direção daquelas que ficaram no caminho? As empresas que estão caminhando bem nessa direção, elas têm uma clareza de propósito bem grande, elas entenderam que efetivamente aí essa jornada não vai ser só de vitórias, que as derrotas e que as batalhas vão acontecer no meio do caminho, que a gente vai ter que às vezes voltar, reajustar e reagrupar. Elas vão fugir da armadilha do retorno de curto prazo. Acontece bastante isso. Estabeleci uma nova estratégia, eu abri uma loja nova, por exemplo, e precisei fechá-la poucos meses depois, aí, porque ela não estava atingindo o seu ciclo de maturidade em termos de resultado efetivo. Então, o que diferencia quem dá certo, quem persiste, é essa clareza de propósito, porque ajuda nesse processo de tomada de decisão do dia a dia, porque esses questionamentos que a gente está falando aqui desde o princípio, né? O que vai vencer, o que vai ser uma moda, o que é distração para mim, vão existir no meio do caminho para todos os executivos, e se eles não tiverem uma convicção grande do que estão fazendo e por que estão fazendo, a gente pode aí se desviar desse caminho e pode acabar chegando num lugar que não era onde a gente havia planejado. Excelente, Beto. Obrigado, cara. Obrigado. Acho que todo mundo que assistiu esse episódio aqui já tem uma receita de bolo fácil para poder reproduzir aí no seu dia a dia. Queria super agradecer a tua presença, Beto. Você é mais que convidado aqui numa próxima vez para a gente falar sobre a jornada empreendedora em si. Um grande prazer estar com você, Marco. Obrigado a todos aí por essa oportunidade. Até a próxima, então. Contem comigo. Valeu. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. A gente se vê já nos próximos episódios do Video Talks. Tchau, tchau.